é corona, mas é resfriado. Tá ótimo, ainda bem. Resfriado você cura fácil. Aham. Muito bem, então vamos lá. São 19h03. Queria dar as boas-vindas aos nossos convidados para esse debate, essa conversa. Todos amigos de longa data, companheiros militantes da área da engenharia, do saneamento e das políticas públicas. Queria fazer uma apresentação rápida de cada um. A nossa representante feminina nessa noite aqui nesse debate conosco, a minha cara amiga, deputada Ana Paula Siqueira. É um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado por ter aceito o convite. E nós vamos falar um pouco da questão do saneamento e da disposição do governo federal e do governo estadual de privatizar as estatais de saneamento. E é claro que Minas tem uma peculiaridade que nós vamos querer ouvi-la, que é o posicionamento da Assembleia Legislativa em relação a esse assunto, né? Que passa pela Assembleia. Gostaria de cumprimentar meu amigo de longuíssima data, Murilo Valadares, desde a época de Escola de Engenharia, ex-secretário municipal de infraestrutura e também ex-secretário estadual de infraestrutura do Estado de Minas Gerais e hoje vice-presidente do Sindicato de Engenheiros. Murilo, é uma alegria e muito obrigado por ter aceito o convite aqui conosco. Eu que agradeço, Cacheta. Muito honrado com o seu convite. Muito obrigado. Eduardo, é uma alegria tê-lo aqui conosco. Eduardo Pereira de Oliveira é o atual presidente do Sindágua. Sindágua é o Sindicato dos Trabalhadores da Copasa, companheiros de longa data do Sindicato de Engenheiros, nas lutas em defesa dos interesses dos trabalhadores, e em especial do Sindicato de Engenheiros, dos engenheiros especificamente da Copasa. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por essa conversa nossa. Deixei por último, porque a amizade tão antiga quanto a de vários companheiros aqui, meu amigo pessoal, companheiro engenheiro Rômulo Perilli, com 40, eu não vou falar o número total não, mas há mais de 40 anos, engenheiro da Copasa, engenheiro sanitarista, engenheiro que conhece muito, não só da questão do saneamento, mas também das lutas dos engenheiros e dos trabalhadores da Copasa. Para comemorar hoje, sejam todos muito bem-vindos. Queria cumprimentar a todos os nossos participantes, que já somos em número de 54 participantes nesse momento, que estão aqui conosco. E vamos dar início. Eu queria fazer uma menção. Hoje é o dia que se comemora a profissão do engenheiro sanitarista, que tem tudo a ver conosco. Então, os meus colegas engenheiros sanitaristas, eu quero mandar um abraço muito especial e nós entendemos que a melhor forma de comemorar esse dia era tratando de um assunto tão importante quanto esse, que é a questão do marco regulatório do saneamento, lei que foi aprovada no último dia 24 de junho pelo Senado e já aprovada na Câmara o ano passado. Não houve modificação no texto no Senado, portanto, vai direto para a sanção presidencial, que deverá ocorrer em breve. Hoje nós estamos num marco também muito triste, e já caminhamos, infelizmente, aceleradamente, para a marca das 80 mil mortos, resultado da pandemia do coronavírus, e que tem muito a ver com as condições de habitabilidade, de saneamento também, em que a gente vive no país. Então, é com imensa tristeza que eu digo esse número em marcha acelerada para atingirmos os 80 mil mortos no país, e no momento que o país passa por grandes dificuldades, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político, mas essa pandemia que traz uma dificuldade imensa, não só agora para a sobrevivência, mas também para o pós-pandemia, com a saída da pandemia. Como será essa situação, que é de grande dificuldade, sem nenhuma dúvida, né? Então, eu queria abrir esse debate, agradecendo a todos que estão aqui conosco.
e eu queria já falar um pouco sobre a lei que foi aprovada no Congresso Nacional, e eu quero pedir ao nossa deputada que possa falar um pouco, fazer a sua saudação, e em seguida nós passaremos para os outros convidados nossos. Ana Paula, por favor, nossa deputada, seja muito bem-vinda, muito obrigado pelo convite. Será aceito o convite. O microfone está fechado. Aí. E, gente, boa noite a todas que acompanham, a todos que estão aqui nos acompanhando, nos prestigiando nesse bate-papo importantíssimo. Quero te agradecer, Cacheta, pelo convite. Nós vamos discutir aqui um assunto extremamente relevante, importante, né, para a nossa sociedade, não só para aqueles que são especialistas, né, os engenheiros sanitaristas, que inclusive comemoramos o dia hoje, mas para toda a população de uma forma geral, porque mesmo aquele cidadão, aquela cidadã que acha que essa questão de privatização das águas não tem nada a ver com suas vidas, eu acredito que ao final do nosso bate-papo aqui vai ser aí mais uma pessoa que vai nos ajudar na defesa das nossas águas e vai nos ajudar aí a conscientizar outros tantos brasileiros e brasileiras que precisam da água, precisam do saneamento e precisam, sim, entender o impacto real que causa nas nossas vidas. Eu quero agradecer aqui essa oportunidade, vamos falar de políticas públicas, que é extremamente importante, e ao final, acredito, desse painel, nós vamos conversar um pouquinho sobre Minas Gerais, como que esse assunto está sendo tratado, né, na Assembleia, quais são as intenções do governo, e aí nós vamos aprofundar um pouquinho mais. É um debate realmente muito qualificado, com pessoas muito experientes, com muita vivência na área, mas principalmente com muito compromisso social, e essa é a nossa responsabilidade, é o nosso compromisso com o povo de Belo Horizonte, com o povo mineiro. Obrigada. Muito obrigado, deputada. Engenheiro Rômulo Perilli, para nós debatermos esse assunto, é importante que nós passemos pela lei que acaba de ser aprovada. Eu pediria ao engenheiro Rômulo Perilli para fazer uma breve apresentação do que foi aprovado e quais são as perspectivas a partir da sanção e eventual veto do presidente da República. Boa noite. É um prazer, agradeço o convite, Cacheta. Boa noite, deputada, ao Murilo, ao Eduardo, a todos que estão nos ouvindo. O dia hoje é importante para o saneamento dos engenheiros sanitaristas, né? E depois de amanhã, dia 15, vence o prazo para a presidência da República sancionar a lei, né? E a lei aprovada, ela coloca algumas questões interessantes para que a gente possa discutir. Ela muda principalmente a regulação do saneamento no Brasil, pois ela coloca a Agência Nacional das Águas como agência reguladora. A agência reguladora não será uma agência de locais pequenos e de regiões pequenas, mas sim fará uma regulação nacional. As entidades reguladoras subnacionais vão continuar existindo, mas qualquer prefeitura ou prestador de serviço privado ou público que não tenha regulação não fará jus a recursos do governo. Então, para você se financiar pedido para o privado ou para o público, deverá definirá metas gerais. Rômulo, só um pouquinho aí. O seu som está reverberando muito. Vê se você tem uma posição melhor aí para que o som fique mais nítido. Por favor, vamos lá. O Jeff pode fazer alguma coisa para me ajudar? Porque eu estou com... Melhorou. Você precisa ficar numa posição... Eu estou escutando bem. Mas é o seu som. Pode continuar. Continua. Tá. Então, uma mudança importante é a Agência Reguladora Nacional, que, né,
emitirá normas gerais para o serviço de saneamento. A lei coloca também metas de universalização. 99% de abastecimento de água até dezembro de 2033 e 90% para coleta e tratamento de esgoto também até dezembro de 2033. Metas ousadas, tendo em vista o passado, o histórico do trabalho de saneamento, a gente sabe que essas metas serão extremamente de difícil cumprimento, né? Além disso, acaba o contrato de programa, que hoje é feito. Rômulo, vamos fazer uma coisa? Tira a sua câmera, fica só com o áudio, vê se melhora, assim, porque o seu som está muito ruim. Tirando a câmera pode melhorar, por favor. E aí, melhorou? Um pouquinho, vamos lá. Porque a estampa não agrada, né? Não ajuda. Melhorou. Vamos lá. Melhorou muito. Então, mas vamos lá. Então, são metas ousadas. Acaba o contrato de programa, todos os contratos serão de concessão. Então, todas as companhias de saneamento de economia mista existentes, elas podem renovar esses contratos de programa, passando para contrato de concessão, até março de 2022. E pode acrescentar mais 30 anos dessa concessão. Então, nenhum contrato vai expirar agora, eles serão considerados até 2022, e aí, até março, todas as companhias devem se adequar a esses contratos de concessão, não mais contratos de programa. Esses contratos terão metas também, né? Existe uma observação que essa meta de 2033, ela pode, a critério das duas partes, ir até 2040, então já tem uma abertura aí para não cumprir essa meta de abastecimento de água e de esgotamento sanitário até 2033, mas sim em 2040. Outra coisa, os estados poderão criar os chamados consórcios, né, de municípios, não necessariamente vizinhos. Eles dão até o nome para isso de Unidade Regional de Saneamento Básico. Então, o Estado pode criar essas unidades junto com os municípios, sempre levando em consideração a anuência dos municípios, e também a União pode criar essas regionais que vão se chamar, no caso da União, de blocos de referência de saneamento básico. Então, tanto um como o outro podem criar. E podem ter municípios sem nenhuma ligação. Uma experiência aqui em Belo Horizonte, um exemplo aqui em Minas Gerais, pode ter Belo Horizonte, pode ter Salinas, tá certo? Se for criar um bloco aqui, se for acabar com a paz, essas coisas todas, né? Só como um exemplo. Além disso, tem uma coisa interessante, que os municípios poderão cobrar tarifas de serviço de saneamento que não sejam água e esgoto, como poda de árvore, varrição de rua, limpeza de estrutura de drenagem. Então, o município vai passar a ter condições de cobrar essas tarifas. E acaba o fim da preferência das empresas privadas, empresas estatais. Quer dizer, o município agora, se ele não quiser ficar com o serviço, quiser conceder, ele, a partir de março de 2022, ele vai ser obrigado a fazer uma licitação pública, que a empresa pública também poderá participar. Então, isso é importante dizer, porque não necessariamente esse marco vai levar à privatização das águas. A privatização das águas continua sendo uma luta nossa. Para quem não acredita na privatização da água, não crê que isso seja uma solução, nós vamos continuar lutando contra essa privatização das águas. A lei em si só não leva a essa privatização. Então, nós temos que estar atentos nessa luta, porque a água, né, é um bem comum da humanidade, de todo cidadão. Então, a gente tem que estar sempre atento na luta pela
não privatização da água. Eu acho que os pontos principais eu falei aqui e a gente vai aguardar para, no debate, nas perguntas aí que forem feitas, para a gente discutir melhor o marco. Eu acho que isso é bastante por hora. Ok. Muito obrigado, Rômulo. Eduardo, primeiro, você pode abrir o microfone. Bacana, muito obrigado. Qual que é, hoje, a preocupação dos trabalhadores da Copasa em relação a esse marco? O marco regulatório do saneamento. Como é que vocês estão vendo, após essa explanação do Rômulo, que explica para a gente alguns pontos importantes? É claro que tem que esperar a sanção presidencial, mas nós gostaríamos de ouvir qual que é a expectativa dos trabalhadores da Copasa em relação ao marco regulatório. Por favor. Boa noite, Cacheta. Boa noite, Ana Paula, nossa grande deputada. Rômulo Perilli, boa noite. Murilo Valadares, boa noite a todos. Cacheta, eu, antes de iniciar aqui a minha fala sobre a minha exposição, eu queria aproveitar, né, esse dia aqui, parabenizar todos os engenheiros, né, saudar os que estão presentes aqui, né, e a todos os engenheiros sanitaristas que estão nos ouvindo nesse momento. Eu acho que é uma discussão providencial, nesse momento em que não a classe trabalhadora, mas sim toda a população, né, que precisa do saneamento, está sofrendo nesse momento. Então, parabenizo pela sua atitude de criar essa live, uma live muito rica, e você me colocou aí num desafio aí muito grande, viu? Falar depois do Rômulo, com essa grande experiência que ele tem aí, e nos seus aí aproximadamente 3 minutos conseguiu fazer uma contextualização aí gigantesca com relação ao projeto de lei 4162, então me dá aqui diversos elementos que a gente pode pontuar. Mas antes disso, eu queria fazer também uma pequena contextualização. Claro. É uma discussão no momento assim, de transição ideológica, né, vamos dizer assim, onde existe uma insistência em convencer que o projeto de lei 4162 resolverá o déficit de saneamento existente no país, como, de fato, isso não vai acontecer, né? Da explanação que o Rômulo fez aí, eu só acrescentaria uma coisa no final, e eu vou deixar para falar no final também, né? E me faz lembrar um pouco da história do saneamento. Eu não sou um estudioso de engenharia, mas como eu faço parte também do setor de saneamento, eu me permito, às vezes, pesquisar. E em algum desses estudos que eu fiz, eu percebi que lá na antiguidade, o homem aprendeu que a água suja e o acúmulo de lixo disseminavam doenças. E assim era preciso desenvolver algumas técnicas, né? Técnicas para fazer o tratamento de água, para torná-la própria para o consumo humano, e depois de consumida tinha que ter algumas técnicas para devolver essa água para o meio ambiente. Então isso era um desafio naquela época. E na antiga Grécia, na Roma, o pessoal pegava as fezes e enterrava, né? Era a técnica que tinha naquela época lá de fazer o saneamento. Então o saneamento é uma coisa assim muito que veio bem antes, dos anos antes de Cristo. É uma coisa necessária. Hoje, na modernidade, né, com todas as tecnologias possíveis que a gente tem, o homem aprendeu que fazer o saneamento é um ótimo negócio. E, para isso, tem que deixar de lado a questão social. É o que Rômulo falou aí, né? Acaba com subsídio cruzado. Então, a questão social vem sendo observada até pela ONU, né? Quando, em 2015, 192 países reuniram para criar um pacto de prosperidade. E aquela famosa Agenda 2030 que todos conhecem, né? A Agenda 2030, que foi criada pela ONU, os 192 países que reuniram, né, para discutir a Agenda de Prosperidade e criaram os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, e com as suas 169 metas. E naquela ocasião, eles criaram um pacto. Qual que era o pacto? Diminuir a pobreza, né, com a erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, só palavras bonitas. Redução das desigualdades, consumo e produção responsáveis.
São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. E aí vem o que interessa para nós esse setor, o que interessa para nós o setor de saneamento, e eu tenho certeza que todos os engenheiros sanitaristas sabem do que eu estou falando. E aí vem a ODS 6, né? Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. E isso é o pacto que foi feito para ser executado até o ano de 2030. Com a aprovação do novo marco regulatório de saneamento, o PL 4162, né, isso destoa do que foi acordado em 2015, conforme o próprio Rômulo falou aí. Pois a inserção das iniciativas privadas no setor ele vai incentivar o maior uso do recurso hídrico, tornando assim a gestão insustentável. Né? Uma coisa que foi criada lá atrás para tornar um mundo próspero, né? Uma questão com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, hoje a gente destoa com o projeto de lei 4162, que fomenta a iniciativa privada, fomenta o consumo. É o que segue a cartilha da iniciativa privada. Vender mais para faturar mais. Opa, se eu vendo menos, eu faturo menos. Isso fere o conceito da sustentabilidade, né? E quebra aquela harmonia entre os 3 pilares. Eu lembro na escola, quando eu fazia o curso técnico de meio ambiente, na Copasa, nos diversos treinamentos que eu fiz na Copasa, sempre foi o que prega, né, a questão da sustentabilidade. Nós temos que sustentar os 3 pilares, o econômico, o ambiental e o social. E com o projeto de lei 4162, a gente vê que isso é economicamente viável. É viável, mas é ambientalmente incorreto e socialmente injusto. Destoa muito do que foi construído no ano de 2015. E ainda, meu grande Cacheta, isso é muito preocupante, pois o projeto de lei acaba com a autonomia dos municípios, e o próprio Rômulo disse aí, acaba com os contratos de programa. Como que funciona hoje ao povo que está aí nos assistindo, né? ao povo mineiro, aos nossos grandes companheiros? Hoje, a iniciativa privada ela já pode entrar no município. Ela pode entrar. Nenhuma prefeitura, nenhum prefeito é obrigado a colocar a Copasa dentro do município. Mas ele, antes do projeto de lei 4162 entrar em vigor, ele tem a autonomia de fazer um contrato de programa ou então fazer licitação. A empresa privada pode entrar no município e não é proibido. Então, isso preocupa a gente demais. O que mais preocupa os trabalhadores da Copasa, não só, é bom a gente lembrar isso aqui, não só os trabalhadores da Copasa, é porque acaba com o subsídio cruzado. Acabando com o contrato de programa, acaba com o subsídio cruzado. Como que funciona qualquer operadora de serviço? Né? Você vai lá e monta lá uma concessão de abastecimento de água e de esgoto no município. Você tem que cavacar o chão, colocar adutores, colocar rede de água ali, contratar mão de obra para fazer esse serviço. Você vai ter que criar elevatórias que vai levar a água lá para o ponto mais alto para fazer o tratamento, né, para tratamento de esgoto também. E isso tudo gera um custo. Esse custo ele tem que tirar nas tarifas. Né? Então, as tarifas que vão pegar naquele município ali vai somar no montante aqui, e esse montante tem que cobrir o custo operacional desse lugar. Com o subsídio cruzado, essa preocupação não tem. Sabe por quê? Porque os municípios maiores, eles vão custear os municípios menores. Então, esse que é a grande importância que tem de ter, né, uma empresa pública e a preocupação que a gente tem quando passa o projeto de lei 4162. Então, qual que é a preocupação nossa? Aqueles municípios pequenos, os municípios deficitários, aqueles municípios que dão prejuízo, não só para a Copasa, e que dá prejuízo também para qualquer iniciativa privada que está no setor, esses municípios, o pessoal não vai concorrer a esses municípios. Os grandes polos vão ficar com os grandes saneamentos, né? E aquelas cidades pequenininhas vão ficar sem saneamento. E acaba que, no final, o que vai acontecer? Acaba com o subsídio cruzado e aquela cidade pequenininha que hoje tem a Copasa, amanhã vai passar a ser gerida pelo próprio município, onde que você não vai conseguir aí chegar na universalização do saneamento. Então, isso é muito preocupante. Isso preocupa não só nós, os trabalhadores da Copasa, mas também
toda a população de Minas Gerais. E a única discordância que eu tenho da fala do Rômulo, eu falei que é muito difícil falar depois do Rômulo, porque ele tem informação demais. Qual que é a única discordância? Que não é bem uma discordância, vai ser uma ponderação de entendimento. Ele falou que isso aí não privatiza o setor de saneamento. Concordo com ele. Eu só completaria, né? Isso não privatiza, o projeto de lei não privatiza o setor de saneamento, mas facilita muito, né, a extinção do setor público. Né? Facilita muito acabar com o setor público. Sabe por quê? Porque as empresas públicas elas vão ter que concorrer em igualdade com a iniciativa privada. O que vai acontecer? Como ela trabalha com subsídio cruzado e aquelas cidades grandes, elas subsidiam aquelas pequenas, se porventura as cidades grandes, né, elas forem conquistadas pela iniciativa privada, uma companhia igual a Copasa ou uma companhia de pública grande que tem em todo o Brasil aqui, elas não vão ter condição de fazer o subsídio cruzado. Então, elas passarão a não ter mais, né, pretensão de pegar aquelas cidades pequenas, o que causaria futuramente a venda dessas estatais. Para concorrer, então, teria que vender. Então, essa é a única preocupação que a gente tem com relação a isso. E tem diversas preocupações também que dá para a gente ir amadurecendo a ideia no percorrer do tempo. Ok, Eduardo, muito obrigado. Okay. Eu vou tentar já dar algumas respostas aqui, porque às vezes me falam, você está muito com a cabeça muito baixa. Me falaram aqui agora. É porque eu estou com o celular aqui embaixo também, lendo as perguntas que chegam pelo Instagram, porque eu estou pelo Zoom. Então, eu não estou vendo também no Instagram, não, no Facebook. Então, eu já quero me desculpar, porque parece que eu estou disperso, mas não é. Eu estou com atenção redobrada, porque além aqui de acompanhar aqui no Zoom, eu estou tendo que acompanhar também pelo celular no Facebook. E uma das perguntas das que já foram feitas aqui, que está vindo pelo Facebook, está perguntando que o prefeito Calil teria dito, e foi uma pessoa o Flávio Henrique, que pergunta que o prefeito Calil teria dito que ele tem um convênio com a Copasa, um contrato com a Copasa, e que ele não vai permitir que essa discussão seja feita de maneira trabalhosa, né? Então, como é que ficaria isso? Eu acho que primeiro essa pergunta nós temos que fazer para o prefeito, porque ele está acabando o mandato dele. Então, primeiro, ele tem que se reeleger para poder entrar nesse debate depois, né? Porque esse debate ele está começando agora, ele não encerra nesse ano, né? Segundo, pela exposição que foi feita, me parece que se a prefeitura quiser refazer o convênio existente, tem toda a condição de fazer isso diretamente, como é o caso do convênio BH com a Copasa, com Belo Horizonte com a Copasa. Pode ser renovado e não passaria por essa licitação. Isso aí é o que nós podemos dizer nesse momento. Outra coisa que nos foi perguntada aqui também é que como é que ficaria o veto do presidente e do que representaria alguns vetos. Não vamos antecipar, porque ainda não aconteceram os vetos, ainda não foi publicada a sanção do presidente. Eu acho que não seria de bom tom a gente antecipar coisa que a gente ainda não sabe, né? E como é que ficam as pequenas localidades? As pequenas localidades, eu acho que já tem muita coisa retratado, porque o Eduardo já tratou aí de alguma maneira, mas elas também, parece que a lei prevê que no edital de licitação pode ser colocado municípios de territórios não contíguos, que podem pegar territórios e municípios em áreas diferentes do próprio Estado. Então, é uma discussão ainda que vai acontecer. Eu acho que se isso é mesmo previsto e não for vetado, é uma ação que pode diminuir os impactos sobre os pequenos municípios. Pode diminuir, né? Outra coisa que perguntou aqui, o que é o subsídio cruzado? Subsídio cruzado é quando uma área importante, lucrativa de uma região do Estado, daquela empresa estatal, ela pode subsidiar as tarifas em áreas onde a tarifa deveria ser maior para enfrentar os custos operacionais. Então, por exemplo, Belo Horizonte, região metropolitana,
que tem um custo operacional ou tem uma lucratividade maior, acaba subsidiando municípios onde a tarifa deveria ser mais alta em função dos custos mais altos também. Murilo Valadares, eu gostaria de ouvi-lo. Nós dois atuamos na área urbana da Prefeitura de Belo Horizonte, além de passar pela SUDECAP, eu também fui presidente da URBEL, assim como você foi secretário de obras, superintendente da SUDECAP e cuidou das políticas urbanas de Belo Horizonte. Nós dois, por dever de ofício, tivemos que conhecer a realidade das vilas e favelas de Belo Horizonte. O UOL hoje traz um artigo interessantíssimo, que é uma matéria muito grande, falando das dificuldades de atingir as metas propostas no marco de regulamentação, com essa lei de regulamentação do saneamento, em função das grandes dificuldades urbanas, dos grandes aglomerados urbanos que nós temos. Como levar saneamento para 100% ou 90% de coleta e tratamento de esgoto e de 99% de água potável até 2033 em áreas como os grandes aglomerados urbanos de Belo Horizonte, que nós dois conhecemos bem, de ter becos de 80, 60 centímetros de distância um do outro. Como é que seria fazer essas obras de infraestrutura? Quem faria? Como é que seria isso? Quais são as dificuldades? Eu queria ouvir você um pouco sobre isso, Murilo. Obrigado pelo poder aceito o convite. Pode falar. Rogério, boa noite. Cumprimentar vocês todos aí, que já cumprimentei. Rômulo, Eduardo, Cacheta, Ana Paula. Eu queria só, Cacheta, antes de entrar na urbanização de vila, sim, falar um pouquinho também, assim, que nós tivemos assim, o Rômulo falou, duas mudanças na lei, contrato-programa e agência nacional, a regulação centralizada. É uma centralização excessiva, é um negócio, assim, o Estado brasileiro, a ANA, não vai conseguir, mesmo dando diretrizes gerais. Murilo, a gente já viu esse exemplo. Murilo, a ANA não é a Ana Paula que está conosco. A ANA é a Agência Nacional de Água. Explica isso aí, Murilo. A Agência Nacional de Água, que deveria ter chamado Anágua, né? Não deram o nome de ANA. O nome inicial era Anágua, mas não deixaram. Então, assim, a Agência Nacional da Água, a ANA, ficou com um poder excessivo, que é muito ruim para o Estado brasileiro, para a descentralização das atividades. Então, é o primeiro ponto. Outra coisa interessante, assim, é porque uma lei feita, mas me desculpar os deputados e senadores, são leis feitas por burocratas, né? São uma burocracia terrível. Você colocar 239 cargos, você viu na lei, as mudanças pequenas, 239 cargos, por que não é 240? Você é um burocrata, não está levando em consideração uma realidade interna mesquinha do órgão. A outra questão que mudou, além que eu acho que o Romo não falou, que acho importante debater, é a ligação de esgoto. Se tiver uma rede de esgoto numa rua e o cidadão não quiser ligar, hoje ele não liga e não paga. Com essa lei, ele vai ter, se ele não ligar, ele paga. Então, essa também é uma mudança, porque passa uma rede de esgoto numa rua, o cidadão fala, não vou ligar, permite cobrar dele a tarifa. É uma mudança que muita gente queria fazer há mais tempo e não deram conta. Cacheta, e outra coisa que eu queria falar mais é no geral. É universalizar o serviço, livre concorrência. A lei é cheia de intenções, como sempre Brasília foi, completamente por fora da realidade. Olha aqui, nós vamos fazer livre concorrência. A Copasa vai disputar uma licitação lá em Pedra Azul. A Copasa vai dar que desconto? Se ela der um desconto muito alto, tiver prejuízo, o cara vai ser processado, porque ela é pública. Ela é pública. O privado dá desconto, mas ele pode ter várias outras obras, uma compensa com a outra. Então, essa livre concorrência, se você quer fazer saneamento no Brasil, se você quer fazer rede de esgoto, rede de água tratada, você não pode
tem outros mecanismos de fazer, tem outras maneiras de fazer do que a livre concorrência. A livre concorrência, o exemplo maior que eu dou é a BR-040. 70% de desconto, está lá o pessoal até hoje. Ir embora. Dá 70% de desconto, não faz a obra. Então, tem que ter parâmetros. A outra coisa é que a lei não levou em consideração as outras leis. Não existe uma lei separada no Brasil, não. Se você fala livre concorrência, a lei de concessão é uma só, ela não mudou. Vai ter disputa predatória, vai existir a disputa predatória, sim. Os descontos serão exagerados, não tem norma para isso. Então, nós não podemos ter uma lei desvinculada do Brasil, das questões do Brasil, da concessão. Tem que fazer uma concessão e nós vamos seguir aquelas leis, não tem outro jeito. Então, não mexeu nisso, então não resolve. O Rômulo falou de água e esgoto, que é 2033, e o resíduo sólido, que é 2023. Como é? Aí vai me desculpar as pessoas, eu acho que elas têm boa intenção, eu acho que os deputados, eu acho que eles estão meio por fora, não sei, também não é para criticar demais, não, mas assim, você fazer uma lei sabendo que não vai cumprir, é bonito isso? Deve ser bonito, porque nós fazemos lei para não ser cumprida. Porque se você não dá um instrumento para as pessoas, se você não dá instrumento para as pessoas, para os municípios, ou então você tem que, ou se o prefeito não fizer, ele vai perder o mandato. Só se fizer uma vinculação dessa, ele não vai receber o fundo de participação. Se não fizer isso, não vai acontecer. É um cronograma burocrático. A outra questão, assim, qual o planejamento que tem para 2033? Qual a quantidade de rede que nós vamos fazer? Quantas estações de saneamento, de estação de tratamento de água e esgoto nós necessitamos? Esse levantamento não foi feito. É mais uma lei cheia de algumas boas ou más intenções que não coloca a situação. Eu sou engenheiro, quero saber o seguinte, quantos quilômetros de rede nós vamos fazer no Brasil até 2033? Tem que ter um parâmetro. Isso não faz parte do debate. Isso aí é para depois. Então, assim, é muito difícil você discutir uma lei de algumas boas intenções. Tem algumas coisas de boas intenções ou más intenções, mas também, eu concordo com o que falou, ela induz a privatização. Não adianta, a lei induz a privatização. Então, se é bom ou ruim, é um debate que nós estamos fazendo. Que ela induz, ela induz. Porque na medida que a Copasa, que as estatais vão disputar uma licitação, que é uma questão complicada, né? É uma questão difícil de você resolver isso hoje. Agora, Cacheta, sobre urbanização de aglomerados, o PAC e o Vila Viva, como você conhece bem, ele resolveu, em parte, isso. Na Vila São José, lá tinha um pessoal de área de risco. Lá não tinha saneamento. Lá não tinha habitabilidade. Então, lá foi feito acessibilidade através de avenidas e ruas, foi feito apartamentos com acessibilidade de água, esgoto, e urbanizou. Então, e as pessoas não saíram daquela convivência delas que moravam ali. O aglomerado da Serra deixou as famílias lá, tem mais de 1.000 apartamentos construídos lá dentro, e fazendo rede de esgoto. Não há possibilidade, aí a pergunta, eu acho que a falha, que a questão do UOL, do jornal hoje colocou, você não consegue fazer saneamento, rede de esgoto e água sem urbanizar as vilas de favela. Há que ter uma junção, tem que alguém urbanizar, porque senão o privado não vai entrar. Ele não vai fazer uma rede para ser destruída. Tem que urbanizar a região. Então, não adianta. Para resolver problema de vila e favela, ou assentamentos precários, é necessário investimento global, em tudo, em todos os setores, habitação, rua, drenagem, contenção. Então, isso aí eu acho que não tem a menor dúvida disso. Eu acho que eu queria falar, Cacheta, um pouco sobre isso e dizer, Rômulo, eu não entendi que você pode cobrar taxa de resíduo sólido, de varrição. Hoje, você só pode cobrar taxa de resíduo sólido, que é a coleta e o tratamento de destinação final. Para mim, a lei não está clara se eu posso cobrar varrição. Para mim,
não ficou muito claro isso. Então, é um ponto que a gente vai ter que discutir depois. E cobrar também taxa e tarifa de drenagem, não sei como que metodologias vão usar. É um outro problema que eu acho que não vai conseguir cobrar, porque é diferente você ter a cobrança do uso da água de um rio, você retira a água de uma bacia, aí você paga por esse volume de água. Agora, uma drenagem na cidade, ela está correndo a água aqui, você vai cobrar como? Eu vou fazer um tratamento de fundo de vale de uma rua e vou cobrar de Belo Horizonte inteiro, é um negócio complicado. Eu acho que isso é um ponto para debate. O Cacheta, eu acho que no início, para início, eu acho que está bom. Obrigado pela oportunidade. Ok, Murilo. Muito obrigado. Pelo que nós estamos vendo, é uma questão extremamente complexa. Ela não é fácil. Ela tem muita discussão a ser feita. E eu acredito que algumas indagações que o Murilo faz, como é que nós vamos financiar a drenagem que as grandes cidades, qualquer lugar precisa, mas principalmente as grandes cidades, e com as topografias horrorosas que nós temos no geral nesse país, então esse é um problema grave. Eu acho que nós temos alguns caminhos que nós podemos trabalhar. Por exemplo, Belo Horizonte tem um percentual da arrecadação no seu contrato de hoje, vigente, que vai diretamente para o saneamento, prevendo duas outras coisas do saneamento, que é a drenagem e o resíduo, né, e o tratamento do lixo, que pode ser usado também dessa forma, como é usado hoje. Eu acho que essa é uma maneira, mas eu queria fazer uma provocação para vocês, que é o seguinte: a lei ainda é muito inicial. É muito inicial, sim, ela foi aprovada, nós não sabemos o que vem agora, mas ela nos abre uma janela de oportunidades muito grande para debater o saneamento e compreender a realidade, tanto no país, com o novo marco que vem a partir de agora, como também os exemplos que nós temos em várias partes do mundo. Nós tivemos o mundo vivendo durante muito tempo sob o regime público dos serviços de saneamento, e depois tivemos, nas últimas 3 décadas, com uma pressão muito grande do processo político no mundo, onde as políticas liberais mais extremadas foram colocadas, nós tivemos a privatização dos sistemas de saneamento. Nós vemos isso hoje já num patamar diferente do que foi nos últimos 30 anos. Eu queria fazer uma provocação para os companheiros desse debate, que nós pudéssemos fazer esse debate em 2 momentos. Hoje, com essa discussão que nós estamos fazendo até agora, mas a gente fazer uma continuidade desse debate, onde nós pudéssemos buscar exemplos concretos, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, e também na América Latina, tem outros, como que é o sistema de abastecimento e qual que é o regime lá, é público ou privado, por exemplo, em Buenos Aires, por exemplo, na Europa, em Paris, Berlim, grandes cidades do mundo, como é que as pequenas comunidades também em outras partes do mundo, ou como é que os municípios podem atuar, sendo eles que são os produtores da água, e as redes de distribuição também passam, as grandes adutoras passam desde a captação, o tratamento, a distribuição, e também o tratamento do esgoto depois. Também os municípios têm um papel importante. Como é que ficam os consórcios municipais? Eles deixarão de existir ou eles poderão continuar existindo nesse processo? Eu acho que seria muito interessante a gente buscar alguns exemplos concretos para a gente fazer esse debate. Eu queria já provocá-los, que a gente pudesse marcar para frente, aí, vendo as agendas de vocês, esse debate nessa linha também. Eu acho que aí seria bastante interessante. Ana Paula, deputada, eu queria ouvir como é que esse debate está hoje na Assembleia, uma vez que na Assembleia Legislativa foi aprovada uma lei que, para privatizar ou trabalhar fora dos marcos da Constituição Mineira, os serviços essenciais de água e esgoto, do saneamento
e também o serviço de energia, através da CEMIG, que precisaria ser aprovado na Assembleia Legislativa e um referendo popular ser feito a posteriori. Como é que essa discussão ela já chegou na Assembleia? Ela já está num ponto de debate mais efervescente ou ainda está no compasso de espera da aprovação e da sanção presidencial no ato regulatório? Que também é um desejo do governo do Estado, né? Já disse em 4 cantos que deseja privatizar as estatais mineiras. Pois é, gente, boa noite novamente, né, para quem se conectou aí depois da minha fala. Esta é uma mesa muito qualificada, né, bastante técnica e com pessoas que têm não só formação, mas também muita vivência nessa área. Eu não sou engenheira, eu sou assistente social e me considero também, por formação, muito comprometida com essa causa, porque saneamento básico, direito à água, isso tem uma relação direta com a questão social, né, das nossas cidades, do Brasil, e não tem como dissociar. Cacheta, esse debate, na verdade, a Assembleia, nesse momento, está vivendo um rito extraordinário em função do enfrentamento à pandemia, embora recebemos recentemente a proposta de reforma da Previdência, né, que está em discussão na Casa. O Estado não encaminhou, o governo não oficializou ainda nenhum projeto, nenhum documento oficializando essa discussão junto à Assembleia. Mas, no mês de maio, finalzinho do mês de maio, ele fez uma autorização para que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico autorizasse junto ao BNDES, através de um acordo de cooperação, autorizando a fazer uma consulta para um estudo, né, aprofundado para pensar na desestatização da Copasa. Bom, isso é uma sinalização, né? Nós sabemos que o governo Zema, quando de sua campanha, ele já anunciou o desejo de privatizar as nossas estatais. Então, foi um passo dado, né? Embora não tenha chegado ainda oficialmente para a Assembleia, nós sabemos que está se percorrendo um caminho. Eu acredito que esta aprovação da legislação em âmbito federal, ela reforça essa atuação aqui no Estado, que vai se dar, né, para e passo, e acredito que seja aí uma pauta para o segundo semestre. De fato, a nossa Constituição estadual, ela prevê, né, o referendo popular, que é uma consulta à população que vai ser feita após tramitação na Assembleia, com o resultado do texto, né, trabalhado pelos parlamentares, o referendo ele vai para a consulta popular, para que a população de Minas possa opinar sobre aquele texto que vai, né, ser trabalhado, autorizando ou não a privatização. O governo também já falou em algumas entrevistas, em alguns diálogos, que deseja encaminhar também para a Assembleia uma proposta para retirar o referendo popular constante na Constituição, ou seja, retirar a participação popular da definição da privatização das nossas empresas. E esse debate está ainda, né, calmo na Assembleia, a gente não tem grandes posicionamentos, mas eu queria deixar aqui algumas contribuições para a gente poder refletir, né? E aí, tão logo esse projeto chega, a gente já tenha também condições de fazer esse debate com a população, de trazer a atenção. Saneamento básico, ele reflete a nossa desigualdade brasileira, né? Não sei se as pessoas acompanham todos os números, mas em dados nacionais, 48% da nossa população não possui coleta de esgoto. E isso é um problema, porque compromete, inclusive, as questões e todos os nossos investimentos na área de saúde, né? Porque as pessoas sem saneamento, sem esgoto, elas vão adoecer mais facilmente e vai acabar canalizando isso para dentro da nossa área de saúde, vai sobrecarregar o sistema e vai fazer o governo gastar mais. Então, já é por si só um grande problema. A Copasa, ela é hoje uma empresa de capital misto, né? Ela já tem uma participação que não é só do Estado, e o Estado ele é hoje o controlador, o acionista controlador, porque tem 50,4% da empresa.
E hoje, a Copasa, ela tem uma subsidiária, que é a Copanor, que desenvolve o trabalho na região do Vale do Mucuri, do Vale de Jequitinhonha, essa região ali mais nordeste de Minas, regiões afastadas aqui da grande metropolitana. A Copasa opera sem nenhum aporte de recurso do Estado, muito antes, pelo contrário, ela vem sistematicamente gerando lucros para o Estado. Esse lucro, um dos exemplos que eu quero deixar aqui, que nós temos assim, uma enormidade de dados sobre a Copasa, eu vou só pincelar alguns aqui que eu acho interessante para esse momento. A Copasa, o lucro que a Copasa hoje gera é suficiente para a quitação de todas as águas, as contas de água e esgoto de todos os próprios públicos do Estado. Então, em nenhum desses prédios, né, hospitais, escolas, nenhum desses equipamentos públicos estaduais, hoje tem problema com o pagamento de conta de água e esgoto. Por quê? Porque a arrecadação, o lucro da empresa já faz essa quitação. Se a Copasa for privatizada nesse projeto, já tem aí um problema, né? Quem vai pagar essa conta? O Estado. Então, o Estado que hoje não desembolsa para pagar, já terá aí um compromisso financeiro de pagamento dessas contas, que não é um valor baixo. Se o Estado deixa de ser também o sócio controlador dessa estrutura da Copasa, ele perde a capacidade decisória sobre seus investimentos. E aí o Eduardo aqui colocou muito bem como vai ficar a situação dos pequenos municípios, aqueles municípios que não têm condição de fazer o pagamento, de subsidiar esse custo, né, da água e do esgoto. Seria feito com essa política aí, que seria um equilíbrio, né, feito a partir da decisão do seu investidor. Outra informação que eu acho bastante interessante das pessoas saberem é que os investimentos gerados hoje pela Copasa e pela Copanor, eles geram, o lucro, né, que gera para o Estado, é 2,5 vezes maior do que todo o investimento que o Estado tem na parte de infraestrutura. E 40% maior do que os investimentos em todas as outras áreas. Ou seja, a Copasa não é uma empresa que está gerando déficit para o Estado. Muito antes, pelo contrário, ela tem a sua condição plena e ela gera recurso e, portanto, há um questionamento meu, pessoal, mas de boa parte dos meus colegas deputados, então, da real necessidade de privatização de uma empresa que gera recurso e que faz um atendimento do que é a sua obrigação, que diz respeito à água e ao saneamento, e ainda dá cobertura para aqueles municípios que não teriam condições, né? Porque num processo de privatização, eu fico pensando, como todos vocês aqui já sabem, já foi falado, como vão ficar aqueles municípios pequenos que não têm condição. Hoje, Cacheta, a Copasa, ela atende com abastecimento de água mais de 600 municípios, são 641 municípios, e com esgotamento sanitário, mais de 300 municípios. Numa situação de privatização, nós podemos ter esse número reduzido, né, porque boa parte desses 600 municípios, todo mundo conhece a realidade de Minas Gerais, 853 municípios, poucos municípios grandes e muitos municípios pequenos. Esses municípios pequenos, eles correm, sim, o risco de ficarem desassistidos, né? E tem vários exemplos que eu poderia trazer aqui, mas só para poder a gente fazer um link aqui. Como que foi a questão da telefonia, né? Nós passamos por um processo de privatização da telefonia, né? Hoje, as pessoas, às vezes, elas não conseguem fazer paralelos, mas é muito importante fazer esse paralelo. Será que num processo de privatização da Copasa, ele vai ser assim, tão exitoso como foi o das telefonias? Será que nós vamos conseguir garantir essa oferta de atendimento para todos os municípios? Em quais condições? Qual o custo isso vai gerar para os nossos mineiros e mineiras? E outra, a telefonia, ela foi privatizada, né? Boa parte dos municípios diz que tem, porque quando você chega lá, você não consegue falar, porque, né, tem uma série de problemas. E quando a gente vai fazer a pesquisa no PROCON, por exemplo, são as empresas com maior
registro de não atendimento, de atendimento precário. Por quê? Porque as empresas que não têm cunho social, como é o caso da Copasa, que tem sim um atendimento social, né, faz o equilíbrio das contas do Estado, eles não vão querer prestar serviço onde não gera lucro, né? As empresas que não são estatais, elas existem para gerar lucros. No caso de uma estatal como a Copasa, ela faz atendimento, ela cumpre, inclusive, um artigo da nossa Constituição, que é atender a todos. Então, eu queria trazer esses dados, Cacheta, embora essa discussão ainda não está na pauta da Assembleia, eu acredito que muito em breve ela chegará. É preciso que a população nos acompanhe nessa discussão, porque eu espero e vou trabalhar para que haja, sim, o referendo popular, para que nós possamos fazer essa discussão de forma ampla, né, para que todos tenham a oportunidade de decidir sobre esse bem, que é um bem de todos os mineiros. Eu tenho a preocupação, o Rômulo aqui disse que a legislação aprovada em Brasília, hoje ela não tem esse impacto de privatização das vagas, mas eu tenho receio, eu tenho temor, né? O Murilo bem colocou, a gente não sabe o que acontece lá em Brasília, sempre é deixado uma pequena brechinha para alguma coisa acontecer no futuro e a gente não tem domínio sobre isso, então nós precisamos cercar, né, todos esses cuidados. Só um outro dado para as pessoas entenderem a importância de uma empresa como a Copasa para o Estado, é o apoio que essa empresa ela dá para o governo, né, para a atuação do governo. Eu vou ler um dado aqui. A Copasa hoje, ela executa mensalmente 1,5 milhão de análises físico-químicas e bacteriológicas de águas e afluentes sanitários. Os laboratórios, a rede laboratorial da Copasa, que faz o controle de abastecimento de água e o escoamento do esgoto, por exemplo, dos presídios aqui em Minas. Esses eventos, terríveis eventos que nós tivemos aí, como o rompimento das barragens de Mariana, Costa Marco, né, da Vale, lá em Brumadinho, quem fez o estudo daquela problemática toda foi a própria Copasa. E como que ficaria isso numa relação entre privados? Certamente o Estado teria que pagar para fazer. Então, são questões, Cacheta, que eu queria trazer, né, não estou trazendo aqui os números todos especificamente, também dá uma outra live, se a gente for aprofundar no debate da Copasa, mas eu queria sinalizar, assim, que é uma preocupação muito grande, nós precisamos ter uma atenção muito grande, garantir o direito à água das pessoas e garantir que um bem nosso, né, como a Copasa, que ele não seja simplesmente entregue ao mercado sem uma verdadeira análise do que ela significa hoje, né? Porque hoje, em números, ela não significa prejuízo para o Estado. Então, queria deixar aí essa mensagem, dizer que, além do referendo popular, esta é uma legislação que, em tramitando na Assembleia, ela precisa de 3/5 dos votos para serem aprovados, ou seja, dos 77 deputados, é necessário que se tenha 48 votos, né, para passar uma tramitação como essa. Então, também alertar a todos aí para acionar os seus pares, né, seus deputados na Assembleia, para ficarmos de olho e fazer esse enfrentamento e preservar e garantir o nosso bem público. Ok, deputada, muito obrigado. Tem uma questão importante, já que o assunto acabou ganhando um relevo muito grande, a questão de como ficam as pequenas comunidades, os pequenos municípios, tem uma questão que é uma preocupação do engenheiro Maurício Delana, que ele coloca o seguinte, a questão dos pequenos municípios. Como é que eles farão os estudos técnicos e econômicos para a definição das suas necessidades, da sua demanda? Qual que será a demanda do município Serra da Saudade, com seus quase 1.000 habitantes? Como é a sua capacidade de buscar, de fazer esses estudos, suas análises, para fazer uma privatização, uma concessão ou colocar em licitação o seu serviço de abastecimento? Então, essa preocupação do engenheiro Maurício Delana aí procede muito, queria agradecer muito a ele. Tem exatamente uma hora que nós começamos a nossa live. São 20h03. Eu queria caminhar para o encerramento dessa primeira etapa nossa, que eu já estou propondo uma segunda
para a gente buscar exemplos mais concretos, mais vivos sobre essa questão no mundo e experiências também nossas aqui no país, eu quero pedir ao engenheiro Rômulo que façam para nós uma digressão aí, não muito longa, mas que a gente consiga terminar nos próximos 15 a 20 minutos no máximo, mas que ele possa falar sobre o contrato que tem Copasa Belo Horizonte. Esse ano nós temos eleições municipais, Belo Horizonte também passará por eleição, e nós temos uma renovação relativamente recente, que ainda tem um prazo longo de vigência. Como é que fica a Prefeitura de Belo Horizonte, como é que ela pode ficar nesse processo com o novo marco? Ela pode romper esse contrato, ela pode renovar com a Prefeitura, porque o Rômulo, e tanto o Rômulo quanto o Murilo, e eu também estava na Câmara de Vereadores, acompanhei de perto esse novo acordo que foi feito entre a Prefeitura de Belo Horizonte e a Copasa para os serviços de saneamento em Belo Horizonte. Rômulo, eu queria passar a bola para você falar um pouco para nós sobre isso aí. Como é que foi esse convênio? O que você está falando dele? Como é que o prefeito Calil pode trabalhar ainda por agora ou o próximo prefeito? Cadê o Rômulo? Rômulo, liga a sua câmera, liga também o seu áudio, se estiver desligado. Alô, pronto? Vamos lá. Ok? Então tá bom. Então, quando eu... pergunta, minha indagação, você ouviu? Escutei. Eu vou fazer Vamos lá, vou caminhar um pouco para o passado. Quando eu falo sobre que a lei necessariamente não leva à privatização, é porque a gente vem discutindo se vai ser privado, se não vai ser privado, tem 40 e tantos anos. Aliás, essa lei, ela repete o que acontece no Estado brasileiro desde sempre. O poder público investe, o poder público cria tecnologia, o poder público resolve os problemas todos e depois entrega para a iniciativa privada. Um exemplo que a gente pode ter aí é o caso da Embratel, é o caso da Vale do Rio Doce, que antes não tinha esses problemas tão graves como tem tido agora. É o caso da Petrobras, que está sendo agora fatiada e vendida. Quer dizer, a história brasileira é isso. A gente estatiza o que é tecnologia, que tem que gerar tecnologia, e a gente privatiza o lucro, privatiza as questões gerais que dão muita vantagem para os privados. Então, essa lei é mais uma nesse sentido. Os nossos legisladores lá de Brasília sequer deram uma olhada no censo do IBGE, que mostra que nós temos milhares de vilas, favelas e municípios e de distritos no Brasil inteiro que hoje não são atendidos, que terão que ser atendidos e nesses prazos absurdos. Então, a iniciativa privada, ela faz o lobby dela lá no nosso Senado, na nossa Câmara, para fazer isso. Mas não necessariamente na privatização. Até porque, nós estamos vendo aí, todas as 20 e tantas empresas de saneamento estaduais, que são de economia mista, algumas, outras não, elas estão ameaçadas de venda. A Copasa, independente desse marco regulatório, ela tem que lutar para não ser vendida. O mineiro tem que lutar para preservar esse patrimônio, como diz a deputada aí, que tem todas essas vantagens para o Estado, que traz todas essas vantagens para o cidadão mineiro, apesar de ter muitos defeitos também, como todos temos, né? A empresa privada, a empresa pública também tem muitos defeitos. Mas ela resolve na hora que tem que resolver. Ela resolve quando a população mais precisa. E aqui a gente tem que até dar as nossas homenagens ao SUS. O que seria essa pandemia se nós não tivéssemos o SUS, que é público? Tá certo? Então, é nesse sentido que eu estou falando o seguinte: não podemos, em qualquer situação, ter qualquer tipo de vacilo na defesa do que é público. Isso é nosso, isso tem que ser. Nesse sentido, eu tenho uma alegria enorme de ter participado de um governo, que foi do governo
do governador Itamar Franco, que todos os contratos de concessão feitos à época desse governo, com a Copasa botou uma cláusula de que, caso a empresa fosse privatizada, esse contrato se tornaria nulo. Então, o contrato de Belo Horizonte, com a Copasa, se a Copasa for privatizada, ele se torna nulo. Então, a verdade que tem é essa. Nós temos um contrato que vai valer até 2034, nas condições atuais. Não é um contrato de programa. O caso de Belo Horizonte é um convênio de cooperação. Não existia a figura ainda do contrato de programa. Tá certo? E que pode ser mexido, mas vai levar a uma judicialização absurda se não tiver um acordo. Absurda. Aliás, até essa judicialização já está aparecendo no país inteiro. Eu já vi a judicialização do município do Rio de Janeiro contra a venda da SEDAI. A SEDAI está sendo vendida, o município já ajuizou a ação. Isso a gente vê em todo lugar. O Murilo comentou uma questão aí muito importante, que é a cobrança do esgoto, quando você tem rede na porta. Já tem judicialização em cima dessa cláusula. Eu já vi posicionamentos da OAB sendo contra isso. Por quê? Porque o cidadão não pode ser cobrado por um serviço que ele não recebe. Se ele não quiser botar a rede de esgoto, a ligação dele, ele não pode. Então, essa lei é mais uma que não vai ser cumprida na sua totalidade. As metas são absurdamente superdimensionadas, e que o legislador fez, talvez, para aplacar algum tipo de lobby empresarial. Porque hoje já existe iniciativa privada, 6% da população brasileira hoje está com saneamento privado. Tem tido problemas gravíssimos, eu dou exemplo, Manaus, problema gravíssimo de privatização, tá certo? No mundo inteiro tem, você citou aí, Cacheta, Paris, Berlim, Buenos Aires, né? Então, nós temos que ficar atentos. Se a população não se preparar para lutar por isso e entender que o saneamento como um todo, aí incluído lixo, drenagem, água, esgoto, é uma conquista civilizatória de nós todos, nós vamos voltar para trás. Mas a gente está nessa luta há mais de 40 anos, então eu sei que toda vez que fala que um serviço vai bem, ou que dá resultado econômico e social, a iniciativa privada vem para cima, principalmente por causa do resultado econômico. Então, nós temos assim, condições de fazer vários debates, Cacheta. Eu achei importante isso. Mas essa lei especificamente, ela não muda substancialmente a situação. Até o subsídio cruzado, que o nosso amigo Eduardo falou, ele pode ser considerado quando a lei fala que o Estado pode criar uma zona de saneamento ambiental. Então, botando nessa região cidades de locais diferentes. Assim como a União pode fazer também. Isso é o quê? Isso é a visão empresarial achando que pode viabilizar pegar municípios pequenos, tá certo? Para fazer algum tipo de agrado aí na hora da licitação. Agora, é permanente, a nossa preocupação é permanente. A água é um bem universal, um bem da humanidade, ela tem que ter qualidade e ser vendida a um custo justo. A população de um país que vive a maior desigualdade do mundo hoje no Brasil, tá certo? Talvez o maior percentual de pobreza extrema de todos os tempos aqui no país seja agora. Nós estamos cada dia pior. Nós não podemos aceitar que um bem da civilização seja comercializado. Então, a luta é permanente, tá certo? E nisso aí, também esse ano que vem, vamos estar lutando aqui com Belo Horizonte no sentido de preservar e no Estado, com toda a Câmara, com toda a Assembleia Legislativa, para que a Copasa não seja privatizada. Isso é um absurdo verdadeiro.
Nós temos anos de luta e de projeto de vida dentro da empresa, que lutamos pelo saneamento, nós não vamos aceitar isso. Então, eu quero dizer, reafirmo, que essa lei não vem melhorar a situação para nós, mas também não vem piorar, não. A nossa luta é permanente. Ok? Ok. Ok. Eu só vou pedir agora que todos voltem com as suas câmeras, para que nós possamos ver as carinhas de todos. Tem muitas perguntas sendo feitas aqui, e como eu já propus que esse debate ele continue, porque eu acho que a partir de agora que ele ganha mais pouco, evidentemente, né? Então, eu quero que a gente já assuma aqui o compromisso de voltar a esse debate com a lei sancionada, tá certo? E que nós possamos trazer exemplos mais concretos. Como é que foi a história de Ribeirão Preto, que é um dos precursores desse processo no país? Como é que é a situação em outras grandes capitais do mundo hoje, do mundo que nós podemos dizer rico em relação ao nosso país, né? E como é que fica essa situação da água como um bem e não como um produto a ser vendido a bel prazer, ao preço do seu custo. Mas, quando necessário, nós não podemos deixar aqueles que precisam morrer de sede. Nós temos que criar alguma maneira, o Estado precisa, como uma política pública, de levar água e saneamento como instrumento de saúde também para a população. Eu acho que esse que é o grande debate. Eu quero agradecer a todos. Nós tivemos participantes intermitentes ou permanentes durante esse debate, essa discussão nossa, que já tem 1h12, de quase 200 pessoas. Ou seja, esse assunto é um assunto que mexe com as pessoas. Tivemos pessoas, inclusive, participando lá de Chicago conosco aqui, o que é uma alegria muito grande para todos nós, né? Acompanhando essa discussão. Então, eu quero mandar um abraço para todos vocês, agradecer muito ao Eduardo, à Ana, ao Rômulo, ao Murilo, que são conhecedores de estudar esse assunto, de vivenciar esse assunto, de lutar toda uma vida dedicada para o atendimento das populações mais pobres, do serviço de saneamento, de água e esgoto. Eu quero agradecer muito a vocês. Fiquei muito feliz da qualidade do debate. É claro que é 1 hora com um assunto tão complexo igual a esse, e ainda um vácuo, que a lei ainda está no limbo, vamos chamar assim, precisa ser sancionada. Precisamos saber o que será vetado e o que não será, para poder compreendê-los melhor, mas já deu para entender o conjunto dos artigos da lei, do que ela mexe com a vida dos empregados da Copasa, mexe com a empresa estatal de saneamento nos estados brasileiros e mexe com a relação município com essas empresas estatais e qual é a necessidade que nós temos, enquanto cidadãos, enquanto país, de atender a população brasileira com um serviço de saneamento que leve à universalização desse serviço. O marco de 2033, se é um longo tempo ainda, ele também é muito arrojado pelas próprias dificuldades que nós temos e pelas dificuldades econômicas que o mundo passa e que nós também iremos passar, principalmente no período mais recente. Se já passamos hoje, nós ainda temos mais coisas, mais dificuldades ainda para poder caminhar. Murilo, meu muito obrigado. Ana... Cacheta, só para finalizar aqui, eu acho assim, o Brasil tinha um problema de saneamento, tem que fazer muito investimento. Então, em vez de nós discutirmos uma maneira de financiar o saneamento, de arranjar dinheiro para o saneamento, a gente inventa uma lei e diz que resolveu o problema. Tá? Ok, Murilo. Esses nossos legisladores são terríveis. Nem todos mal intencionados, mas, no geral, nós temos muitos problemas com as leis. Se tivermos mais legisladoras, a gente ajuda a resolver esse problema. Viu? Também. Claro. Porque... Ô, gente, deixa eu aproveitar aqui, Cacheta, fiz uma
uma interrupção aí para, né, reconhecer e fortalecer a participação das mulheres nesse processo como um todo, porque entendemos muito também, né, de políticas públicas, mas eu queria aqui agradecer muito a oportunidade. Eu estou vendo aqui que tem várias perguntas, né, nós também transmitimos aqui através das minhas redes sociais, então tem bastante pergunta lá também, que depois a gente vai compartilhar. E logo que montarmos aí um segundo momento desse debate, que eu acho assim, extremamente interessante e importante fazermos, aí a gente pode fazer, né, um confronto aí dessas questões todas e enriquecer o debate. Mas eu queria aqui, antes de terminar, agradecer Murilo Valadares, sempre uma oportunidade muito grande, né, uma pessoa que tem muito conhecimento, colabora muito com todas essas questões. Obrigado. O Rômulo, né, Rômulo, pela riqueza toda, Eduardo, um trabalho importante aí, né, que está desenvolvendo. E dizer aqui, Cacheta, que na data de hoje tenho vários amigos, né, que são engenheiros, que são engenheiros sanitaristas. Eu queria destacar aqui um trabalho que eu tenho acompanhado, que tem me dado assim muitas oportunidades de conhecer um pouco mais de profundidade essa questão sanitária e ambiental em Minas Gerais, no Brasil de uma forma geral, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABS, que hoje é presidida pelo nosso também companheiro e amigo Rogério Siqueira. Sugiro que o Cacheta convide da próxima. Pois é, Cacheta, fica aí o convite, né? Tem feito assim muitas reuniões remotas, webinar, lives falando desse assunto, então tem assim, realmente sido uma fonte de informação e de debate. Queria também aqui saudar o Alex, o João Bosco, que são, né, também amigos nossos, Flávia Mourão, Sinara, pessoas que já passaram, inclusive, pela Copasa, né, Sinara, Alex e João está lá, tem muito conhecimento e fizeram, durante o período que estiveram lá, toda a dedicação para que a Copasa tivesse os bons desempenhos que tem. Como o Rômulo colocou, nada é perfeito, né, mas trabalharam nesse sentido. E quero, assim, aproveitar aqui a oportunidade de convocar todos que já passaram por lá, que têm essa relação com o bem público, com a justiça social, para que a gente realmente faça um enfrentamento desse debate aqui no Estado e não, assim, não podemos arretar o pé nem 1 milímetro. Vamos garantir que esse bem é nosso, essa empresa é nossa e, com certeza, o que a Copasa faz é o melhor para os mineiros e mineiras. Obrigada a todos e até mais. Ana, um beijo carinhoso, muito obrigado. Eduardo, você. Cheta, eu queria fazer aqui uma ponderação. A Ana Paula trouxe diversos elementos aí que vai ser impossível a gente conseguir vencer em mais uma live. Eu acho que ela conseguiu enriquecer muito esse debate, ela conseguiu linkar aí a questão da importância da Copasa, a universalização do saneamento, a questão do subsídio cruzado, né, a questão da saúde, e por aí vai. Nossa, extraordinária, fala aí extraordinária. Antes de iniciar essa live aqui, me permitia pesquisar um pouco da Ana Paula. Eu percebi que ela conhece aqui um pouco do norte de Minas, Vale de Jequitinhonha. Aí eu queria até citar um pouco da Companor na questão do contexto que a gente está fazendo aqui. Aí a Ana Paula, ela brilhou. A Ana Paula, em 5 ou 6 minutos de fala, ela conseguiu brilhar. Se você pegar aí e for destrinchar a fala da Ana Paula, nós temos conteúdo aí para 5, 6, 7, 8, 10 lives. E é importante esse momento. É importante esse momento. Eu vejo aqui em todas as lives que eu participo, que eu faço, e as lives desse tipo também que eu acompanho, todas as pessoas perguntam o que é subsídio cruzado, o que é universalização do saneamento, qual a importância da Copasa ser pública, o que vai acontecer com os municípios pequenos caso a Copasa seja privatizada, o que o projeto de lei 4162 vai afetar a Copasa, ela vai ser privatizada, é uma longa discussão. Então, assim, eu acho um momento extraordinário, brilhante, iniciativa, parabéns pela ideia de fazer essa live hoje aqui, no dia do engenheiro sanitarista, mas eu acho que essa discussão ela não tem que terminar aqui. Ela inicia aqui hoje aí, com os elementos que a Ana Paula conseguiu colocar aqui hoje aqui, eu acho que dá para a gente abrir novas discussões, né, com os atores que estão aqui ou com os outros que possam ser convidados futuramente, mas que esse debate não morra aqui. A população do estado de Minas Gerais
merece os esclarecimentos que nós pontuamos aqui. Essa live, ela vai ter aí mais de 5.000 acessos, e eu tenho certeza que vai ter, pelas experiências da live que eu participo, ela sempre vai ter mais de 5.000 acessos. Começa com 200 pessoas, e aí como ela fica no Facebook, né, ela fica na memória, as pessoas vão acessando e vai ter de 5 a 10.000 acessos. Então, a população de Minas Gerais precisa saber a verdade. Eles precisam saber por que o Zema tem esse projeto de privatização da Copasa que ele falou lá na campanha eleitoral. Por que o projeto de lei 4162 votou hoje, mas iniciou lá na época do golpista Michel Temer com a MP 844? Então, são elementos que a população precisa saber. Obrigado a todos, Ana Paula. Muito obrigado pela sua fala. Amei, adorei, apaixonei mesmo. Tarcísio, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Estou à disposição para abrir e tentar enriquecer novos debates. O Rômulo dispensa comentários, grande amigo Rômulo, sempre contribui com a gente aí, né? Ele, na manifestação dele, ele falou que é uma luta que continua, e é assim que eu enxergo também. É o Murilo Valadares, um prazer a gente dialogar nessa mesa tão importante e com o público que é a população do estado de Minas Gerais. Estamos juntos aí. Muito obrigado. Ô, Rômulo, seu boa noite aí para eu encerrar. Estão ouvindo? Por quê? Tá ruim. Rômulo? Então eu vou dar uma boa noite, se o Rômulo quiser. Ô, Murilo, eu não estava escutando. O que é? É para você dar o seu boa noite, para nós encerrarmos. Boa noite a todos e, pelo jeito, tem assuntos. Nós vamos discutir muito para frente aí. Né? Ótimo, muito bom, foi ótimo. Um abraço a todos aí. Prazer estar nesse debate tão qualificado. Pessoal, muito obrigado a todos. Cacheta, só para dar boa noite para todo mundo. Cacheta. Oi. Cacheta, eu queria dar boa noite para todo mundo. Parabenizar o Dia do Engenheiro Sanitarista e dizer para a Ana, para discutir na Assembleia, o governador Zema contratou BNDES para fazer estudo. Minas Gerais está cheio de técnico. Olha, é lamentável. Se vai fazer o estudo, convida os mineiros para fazer, não procura o Rio de Janeiro, não. Eu acho que os deputados deviam lutar para que os mineiros, técnicos mineiros, pudessem participar. Estamos juntos. Ok, Murilo, muito obrigado a todos. Eu queria agradecer muito, cumprimentar os nossos colegas engenheiros sanitaristas pelo dia de hoje, pela importância que eles têm nesse debate, pela importância do trabalho nosso, engenheiros sanitaristas, para levar a saúde, levar o bem-estar para a população. Eu acho que nós cumprimos uma etapa importante naquilo que nós estamos fazendo hoje, e eu gostaria já de convidá-los para nós fazermos um outro debate, um próximo debate, assim que nós tivermos a lei sancionada, nós debruçarmos um pouco mais sobre ela, mas eu queria convidá-los para nós trabalharmos os exemplos mais concretos, mais possibilidades daquilo que foi feito, que deu certo, que não deu certo, dentro desse espírito de que a iniciativa privada resolve tudo ou que o setor público é ineficiente e incompetente. Eu acho que nós podemos trabalhar nessa linha de maneira a discutir quais são os principais caminhos que nós podemos, devemos e precisamos trilhar para não deixar mais da metade da população brasileira sem serviço de tratamento de esgoto. São quase 100 milhões, quase a metade da população brasileira que não tem acesso ao esgoto tratado. Isso nós não podemos permitir, é uma vergonha para nós, engenheiros sanitaristas. É claro que nós vendemos ao nosso trabalho, a nossa competência, a nossa capacidade, mas isso nos deixa chateados, que a nossa profissão ainda não conseguiu levar a cabo saúde e serviços de qualidade para toda a população brasileira. Muito obrigado a todos. Não vou citar todos que participaram, são quase 200 pessoas que entraram e saíram da nossa live, e que nós terminamos com mais de 150 pessoas nesse momento participando conosco. Um abraço a todos, uma boa noite, muito obrigado.